Oi, bom dia. Aliás, boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Eu sou a Helenara Ribas, sou médica intensivista e fui convidada pelo IBSP para falar um pouco sobre engajamento de equipes em projetos de melhoria. Eu sou, trabalho em segurança do paciente há muitos anos e tenho uma trajetória mais recente, nos últimos 3 anos, trabalhando em projetos de melhoria em larga escala, com umas equipes que fazem melhorias nos seus hospitais. Então, quero compartilhar com vocês que é um grande desafio isso tudo, e que queria passar essa hora com vocês, conversando um pouco sobre isso, sobre como que a gente pensa fazer, como que a gente tem feito nesses 2 últimos anos e os nossos erros e acertos. Nós tivemos erros e acertos nesse caminho. Então, boa noite a todos vocês. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente incorporar equipes dentro do projeto de melhoria é a gente ter propósito, né? Então, eu imagino que vocês tenham como propósito trabalhar as equipes de vocês, porque senão vocês não estavam aqui às 8 horas da noite. Eu queria também dizer que eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho que eu faço e que eu trabalho com equipes muito interessantes, assim, muito competentes, e isso eu acho que é uma sorte também. Bom, então falando um pouquinho de mim, nós trabalhamos aqui dentro dos projetos que eu trabalho hoje, em projetos de melhoria em alguns hospitais. Eu trabalhei em 2 projetos, um projeto que é segurança do paciente, com implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e esse programa trabalhava com 15 hospitais, agora na semana passada ele ampliou e nós vamos trabalhar com 60 hospitais. E um outro projeto que chama Saúde em Nossas Mãos, que é um projeto de melhoria em unidade de terapia intensiva com diminuição de infecções em UTI, em que nós trabalhamos acompanhando 24 hospitais, mas dentro do projeto tem 119 hospitais, e isso é feito junto com os outros hospitais de excelência do Brasil. Então, os hospitais que são PROAD, né, que é como a gente tem chamado agora. Mas como que a gente faz para as pessoas entrarem nesse barco com a gente, né? Quer dizer, eu tenho que compartilhar para vocês que é o que me motiva. Eu tenho uma motivação que é de fazer alguma coisa para melhorar a assistência dos pacientes do SUS, né? Passar por essa vida e pensar que eu, além de ter sido importante para minha família, para as pessoas que conviveram diretamente comigo, né, de deixar um legado de afeto, também deixar né, uma contribuição para essa situação da saúde no Brasil. E ela pode ser pequena, pode ser o meu microcosmos, pode ser o meu microprocesso de trabalho, mas eu quero muito que isso seja, que eu tenha, sinto que eu fui útil. E a gente, para incorporar pessoas nos nossos projetos de melhoria, a principal coisa é a gente ter um propósito. O que significa isso? Isso é mais do que um objetivo para o projeto de melhoria, né? Eu posso ter um projeto de melhorar o checklist ou melhorar a segurança do paciente no processo cirúrgico. Isso, se a gente diz que eu quero que os pacientes sejam melhor recebidos, que eles tenham segurança, que eles não morram durante o procedimento cirúrgico,
é uma história que eu estou contando muito mais poderosa do que se eu digo que eu quero melhorar o checklist de cirurgia segura, ou que eu quero melhorar as taxas de adequação do uso de checklist da cirurgia segura. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa vontade, a nossa missão, o que a gente quer fazer. E isso é a forma como nós vamos vender essa história para as pessoas, né? E estimular as pessoas que entrem nessa luta com a gente, né? Porque é uma mudança. E para a gente fazer melhoria em qualquer sistema, nós temos que mudar. E mudança, ela é muito angustiante se a gente é obrigado a fazer mudança. Mas se a gente faz a mudança, se a gente é o motor da mudança, se é feito conosco, ela é muito emocionante. Então, fazer esta mudança pode ser doloroso ou pode ser prazeroso. Para ser prazeroso, as pessoas precisam estar dentro do processo de mudança, elas precisam querer fazer os processos de melhoria, elas precisam querer estar dentro dos times. Então, essa é a primeira coisa, como é que a gente vai contar essa história? Aqui as pessoas têm que perceber nisso um benefício que toque o coração delas, né? Nós sabemos que tem pessoas que se motivam com coisas diferentes. Então, tem pessoas que são motivadas por informações, tem pessoas que são motivadas, então, números, gráficos, elas são motivadas por coisas mais concretas. Tem pessoas que são motivadas por histórias, né, pelo que toca o coração. Tem pessoas que são motivadas por um processo bem desenhado, por fazer parte. Então, nós precisamos entender quais são as motivações das pessoas. E a outra coisa é que as pessoas também são diferentes no quanto elas aderem rapidamente a modificações, né, a novas ideias. Então, além da gente ter uma ideia que seja adequada, que ela seja estimulante, que seja uma ideia que as pessoas queiram participar, né, uma ideia que se autodissemina, uma ideia que seja fácil que as pessoas identifiquem como um benefício, a gente também tem pessoas que gostam mais de determinadas coisas do que outras. Então, a gente precisa identificar dentro das nossas equipes e das equipes com quem a gente vai estar trabalhando, quem são as pessoas que a gente chama dos adotadores precoces, né? Quem são as pessoas que são os nossos primeiros seguidores, as pessoas que vão comprar a ideia conosco, porque essas pessoas vão ser muito importantes. Elas vão fazer vão estimular a rede delas também para comprando a nossa ideia, né? E com elas a gente vai poder mostrar que aquela ideia é boa, que funciona quando a ideia for boa e funcionar, né? Mas a gente essas primeiras pessoas que são os nossos primeiros adotadores, os nossos primeiros seguidores, eles são as pessoas que vão dar o impulso inicial no projeto. Para que o projeto, de melhoria, de fato aconteça no decorrer do tempo, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Para alguns, nós vamos precisar mostrar resultados, para que eles aceitem que aquela mudança é boa. E para outros, tem pessoas que não vão ser adotadores, né? Vão ser a ponta mais externa da curva, vão ser as pessoas que vão demorar mais para serem para adotar essas mudanças. Mas isso é parte do processo, quer dizer, ser resistente à mudança e ter esse perfil de que as pessoas não vão entrar na tua ideia ao mesmo tempo, é normal, é assim mesmo que acontece, né? Então, nós precisamos identificar quem são as pessoas que querem, que gostam, que querem mudar, que acham que a ideia é boa. Acho que isso talvez seja o processo inicial mais complicado, assim, né? Porque precisa conhecer as pessoas, a gente precisa enxergar as pessoas como elas são e tentar entender o que as motiva, né? Quais são as características pessoais daquelas pessoas. E também
tentar entender os motivos da resistência, porque mudança, como a gente disse, elas são ótimas quando a gente está junto, mas elas sempre trazem um grau de desconforto, por exemplo, de possibilidade de perda de poder, de relevância, de capacidade de tomar decisão, quer dizer, às vezes uma decisão que eu participo, eu tenho medo que eu não vá mais participar, às vezes de aumento de trabalho, são coisas muito simples. Então, fazer uma comunicação eficaz sobre o que é isso, de uma forma clara, né, para que haja menos possibilidades de conversas paralelas, de desinformação, é bom nesse momento em que a gente está tentando vender uma ideia de mudança. Acho que isso é o inicial. Depois, eu queria falar um pouquinho sobre como é que a gente trabalha em projetos de melhoria, né? Projetos de melhoria, eles têm 4 pilares, né? A gente usa o sistema, a teoria do Deming, de conhecimento profundo, e ele tem 4 pilares. Um é que uma mudança, ela precisa ser avaliada conforme o conhecimento técnico, o conhecimento do assunto. Portanto, é muito importante quando a gente vai fazer uma mudança, a gente mapear o processo, a gente entender todo o processo, entender quais são as conexões, conhecer qual é a evidência científica do que a gente está fazendo. Então, isto é a base, a inicial. A gente precisa também entender todas as interações que essa mudança tem, para saber quem são as pessoas que a gente vai ter que envolver. Então, se eu tenho um processo numa unidade de terapia intensiva, eu posso precisar, dentro do mapeamento, mapeamento do processo, eu vou identificar que eu preciso da área de suprimentos, eu preciso da área administrativa, eu preciso da área do CME. Tem várias pessoas que a gente precisa envolver para que, de fato, um processo aconteça. E essa etapa é muito importante, porque, às vezes, a gente esquece de informar adequadamente os times, e esses times que vão ser impactados, se a gente não mapear adequadamente, a gente inviabiliza o projeto de melhoria. Então, o time que a gente tem que envolver não é só o time diretamente relacionado à mudança que a gente quer. A gente tem que envolver os times que são vinculados àquele processo. O outro pilar, então, a gente já falou sobre os conhecimentos técnicos, sobre o contexto e a avaliação de sistemas, né, que as mudanças são sistêmicas, elas precisam ter um processo todo de mapeamento e feedback. A gente precisa conhecer mensuração para fazer um bom projeto de melhoria e como interpretar, como medir, como conseguir essas informações, como dar o feedback, como gerenciar. E o aspecto que a gente vai falar hoje chama psicologia da mudança. A psicologia da mudança são todos os aspectos relacionados às pessoas, porque afinal de contas, qualquer mudança e melhoria, ela é feita por pessoas. Os processos são feitos e desenhados por pessoas e executados por pessoas. Então, as pessoas são uma parte importantíssima desse processo. Bem, a gente sabe que se as pessoas são importantes, a gente precisa entender as pessoas e precisa entender o perfil das pessoas. Por que isso é importante? Porque a gente toma a decisão, a gente acha que a gente toma a maior parte das nossas decisões baseadas na racionalidade, né? Mas todos vocês sabem que, por exemplo, fumar faz mal. E as pessoas continuam fumando. Todos vocês sabem que fazer um exercício é bom para a saúde, diminui uma série de patologias, né? Melhora a qualidade de vida, mas tem muita gente que não faz exercícios. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ensinar atividades técnicas para as pessoas, né? Como passar um catéter, como fazer uma escala, como avaliar determinado processo, do que fazer mudanças de atitudes, porque isso implica em outras coisas, em crenças, em motivações, em preconceitos, né, em coisas que são emocionais. Então, tem um autor, que é o Dan Heath, que a gente cita, que ele faz uma alegoria do elefante, assim.
a emoção, a gente toma a decisão, às vezes a gente pensa que é racional, mas na verdade é emocional. A gente toma a decisão e ele diz que a parte emocional é um elefante, é o corpo do elefante que pesa muitas toneladas e que se move lentamente. E que a racionalidade é o condutor do elefante. O condutor do elefante ele vai definindo as nossas atitudes. Mas ele tem que fazer um esforço enorme para definir as atitudes, né? Então a gente precisa que o elefante queira ir para onde a gente quer, porque senão o esforço é muito grande. Então, do ponto de vista prático, assim, para a gente ter equipes que sejam engajadas nos nossos objetivos, é importante que as pessoas queiram ir para onde a gente quer ir, né? Queiram o mesmo resultado que a gente quer. Então, essa etapa é uma etapa de convencimento super importante. A outra questão, eu acho que é de envolvimento das pessoas, é que a gente deve envolver as pessoas desde o início, né? Quantos de nós, eu tenho 25 anos, 27 anos de formada, muitos deles trabalhando em gestão, quantas vezes a gente chamou um grupo de especialistas, fez uma proposta de trabalho, desenhou um POP, resolveu que um processo ia mudar, e depois chegou para a equipe, para a área que deveria fazer esse processo e disse, olha, a partir de agora esse processo vai ser desse jeito, porque a gente precisa mudar, porque teve alguma, sei lá, qualquer diretriz diferente, institucional ou externa, e a gente precisa mudar esse processo. E às vezes esse processo, quando chegava lá na ponta, era inexequível, né? Ou porque era muito trabalhoso, ou porque as condições para se realizar o processo desse jeito que a gente estava planejando não eram adequadas, ou porque não fazia sentido para as pessoas, simplesmente, né? Que as pessoas não achavam que aquilo era importante. Então, o que a gente sugere como metodologia para que as pessoas se envolvam no desenvolvimento das mudanças? É que a gente envolva as pessoas na solução, né? Então, a gente precisa que as pessoas façam, que as pessoas participem não só como executores da mudança, mas como também como pessoas que escolhem qual é o melhor modelo, como pessoas conhecedoras do processo que está mudando e, portanto, que possam dar as suas sugestões, testar as suas sugestões. Então, em vez da gente envolver quem realiza o processo, no final, depois que a gente acha que encontrou uma solução, a gente precisa envolver as pessoas da ponta no início, quando a gente acha que encontrou o problema. Porque às vezes nem o diagnóstico do problema que a gente faz, não estando todo dia no processo, é o diagnóstico correto. Então, envolver as pessoas da ponta, da execução do projeto, desde o início, isso significa escolher, né, deixar que as pessoas testem e escolham quais são as suas soluções, é uma ação necessária para que as pessoas queiram mudar, porque a solução encontrada, que pode até demorar mais, né? A gente, nesse momento, a gente pode até demorar mais para encontrar a solução, mas aquela solução vai ser execuível e vai ser construída com todos, né? Vai ser construída com as pessoas que vão fazer o processo, vai ser delas o processo. E isso a gente tenta trabalhar nos projetos de melhoria usando a metodologia do PDSA, que é uma metodologia em que a gente planeja, executa um teste em pequena escala com a equipe que está executando o processo. De preferência, esse planejamento é também com ideias da equipe que está executando o processo. E aí a gente vê se dá certo ou não. Porque daí também diminui aquelas pessoas que dizem, não, minha ideia é melhor, eu acho que devia ser do outro jeito. Se tu acha que tem que ser do outro jeito, então vamos testar. Porque daí a gente vê na prática se aquilo ali funciona, porque pode ser uma ideia melhor do que a que está sendo executada nesse momento. Então, dá voz para as pessoas
que estão na ponta, é uma coisa que a gente acha super importante. E eu vou falar um pouco, talvez um pouco pretensiosa, acho que a equipe que trabalha comigo talvez possa dar depoimentos melhores do que eu, mas eu vou dizer o que eu tento fazer com a equipe que trabalha mais perto de mim, que é entregar resultado. Então, assim, a gente tem trabalhos, projetos, e que a gente precisa executar alcançar um determinado resultado. Para mim, como gestora de projetos, eu entendo que o mais importante é que a gente encontre o resultado da melhor forma. Então, eu tento, não sei se eu consigo sempre, é que as pessoas se auto-organizem, elas podem executar aquele projeto, aquele determinado processo, que é individual, né? Porque tem coisas que tem que ser padronizadas com todas as pessoas que executam, mas o que pode ser individual tem que ser individualizado, tem que ser fácil fazer as coisas, né? A gente, como gestor de projetos, a gente não pode dificultar o processo, a gente tem que facilitar o processo para que as pessoas gastem menos tempo, façam na forma do mindset delas, as pessoas pensam coisas diferentes, tem pessoas que são mais introspectivas, outras são mais organizadas, outras são mais criativas. A gente precisa deixar espaço para que as pessoas exercitem as suas qualidades, a sua forma de trabalhar. Então, isso é importante, pensando em equipes que trabalham muito juntas e que têm projetos comuns, mas que não são projetos de melhoria especificamente. Então, voltando, um dos processos é esse, é deixar as pessoas pensarem, as pessoas acharem suas próprias soluções. Esse a gente precisa padronizar, testar essas ideias que as pessoas dão, para que elas participem das soluções. Acho que tem uma outra coisa que é super importante em qualquer equipe de melhoria, é que a gente sempre vai ter os líderes formais, então as pessoas que são, que têm os cargos nas instituições, né, no nosso trabalho do dia a dia, as pessoas têm cargos. Esses cargos, eles têm um determinado poder, eles têm uma determinada responsabilidade. Mas a gente vê muitos líderes informais. Então, pessoas que têm perfis de liderança, que são capazes de se fazer seguir, que são ouvidas pelo grupo, a gente precisa identificar. Estas pessoas, elas são pontos-chave para que a gente consiga fazer melhorias. Então, quando a gente identifica esses líderes formais, a gente precisa entender esses líderes informais, né? A gente precisa entendê-los, a gente precisa entender que papel eles executam no grupo e como a gente pode conquistar o coração e a mente deles, para que eles sejam nossos parceiros no desenvolvimento de processos. Muitos desses líderes formais, às vezes, são rotulados como resistentes, como pessoas que não aderem, pessoas que são sempre críticas, mas isso pode ser um ativo para uma equipe de liderança para mudança, porque são pessoas que são críticas. Portanto, elas são pessoas que podem ajudar a gente a fazer o projeto muito melhor, a fazer a mudança de forma muito mais consistente. Então, cuidem muito quando vocês vão lidar com um grupo, com uma equipe para melhoria, ou numa unidade, ou dentro do grupo de vocês. Uma sugestão que eu dou é cuidem muito com os rótulos, né? Às vezes, eles não são... eles são rotulados por processos que não estão corretos. E a gente precisa reconhecer, né? Conhecer de novo essas pessoas para que a gente consiga ajudá-los a nos ajudar, que é sempre o que a gente quer, né? Ajudá-los a nos ajudar a encontrar o nosso objetivo, né? Porque uma coisa que é muito importante é que qualquer líder de projeto, o objetivo não pode ser ter razão, porque a gente erra o tempo inteiro, né? Então,
a gente precisa construir junto. Para construir junto, a gente tem que abrir mão de algumas convicções que a gente tem, né? A gente precisa entender o lado do outro e saber se aquele lado e se aquela ideia não é melhor do que a que a gente está tendo. Então, essa possibilidade de flexibilidade é super importante também. Bem, e o que mais? Então, a gente vai vendo, entender como é que as pessoas se movem, né? Tentar entender quais são as causas da resistência das pessoas. Já falamos um pouquinho que às vezes é uma percepção de perda de poder, às vezes é muito trabalho, às vezes é só uma mudança que a pessoa não fica bem. Tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis com a incerteza. E mudança é incerteza, né? Então a gente precisa dar suporte, informação, conhecimento sobre o que a gente está querendo, quais são os objetivos, que a gente não quer, né? Não vai desestabilizar essa pessoa, a gente precisa entender isso, né? Para que ela se sinta mais confortável com esse modelo, com esse momento da mudança. A gente diz que esses agentes de mudança, que são essas pessoas que conseguem fazer mudança nas instituições, são pessoas que conseguem estimular nos outros uma capacidade de ação, né, que a gente chama de poder. Então, o poder é tu ter a capacidade de execução, assim, de agir com propósito, né? Eu entender que isto é possível. E a coragem, porque para fazer mudança precisa de coragem, né? Precisa de exposição um pouco. Como eu disse, a gente acerta e erra, portanto, a gente precisa ter se despir de algumas das nossas características ou vaidades. E a gente precisa ter um processo de segurança para isso, quer dizer, num projeto de melhoria, a gente tem que poder errar. Para que esse erro não poder errar em ideias, né? A gente está dizendo assim, eu posso propor uma coisa que não dá certo. Para a gente não prejudicar ninguém quando a gente propõe uma coisa que não dá certo e a gente testa e não dá certo, a gente diz que a gente tem que testar numa unidade muito pequena, num processo muito pequeno, para minimizar os problemas e a gente aprender com esses erros. Então, essa é o tentar fazer com que as pessoas sejam agentes de mudança. E tem uma autora, que é Ellen Bevan, que eu gosto muito, que é do NHS, e que agora em maio vai ter um curso online que é gratuito, são 5 semanas, sobre agentes de mudança. E ela fala muito que a gente que é agente de mudança, essas pessoas que querem mudar o momento e as questões da saúde, que eu imagino que sejam as pessoas que estão aqui hoje conosco, elas são pessoas que balançam o barco, né? Elas desestabilizam, elas dizem, isso não está bom, a gente precisa fazer diferente, né? São as pessoas que balançam o barco. Mas o grande segredo é a gente balançar o barco e continuar dentro do barco e não cair do barco. Portanto, a gente precisa saber os passos e o tamanho dos passos e a velocidade dos passos que a gente dá para que as pessoas se sintam confortáveis em estar dentro desse barco junto com a gente, né? Então, sugiro que quem tiver vontade, que faça esse curso do NHS, que é, depois eu passo o link no chat, se vocês quiserem, que são 5 semanas de conversa sobre esses agentes de mudança que é bem interessante. O IHI, que é a instituição que eu fiz a minha formação, que eu sou especialista em melhoria, e que é uma instituição super conhecida no mundo todo por fazer melhorias, e que é nosso parceiro nos 2 projetos de segurança do paciente, em que nós estamos fazendo processos de melhoria
com os hospitais, né, ou ajudando as equipes dos hospitais a fazerem processos de melhoria, recentemente publicou um white paper chamado, eu vou me esquecer o nome, mas é Psicologia da Mudança. E ali também é uma ótima referência, porque esse framework ele tem uma série de ações, uma série de sugestões, de ferramentas que a gente deve usar para envolver as pessoas em mudança. Eu vou citar algumas delas. Ele é baseado em cinco aspectos. Um deles é liberar a motivação intrínseca, que a gente já falou, né? As pessoas precisam encontrar dentro delas, e a gente precisa ajudar, o porquê fazer isso, né? Porquê ser parte, porquê ser partícipe, qual é o sentido de fazer aquela mudança, né? Então, precisa ser. Às vezes, muitas vezes, usa motivação extrínseca, né? A gente dá prêmios, a gente reconhece. Isso acontece? Sim, a gente deve comemorar. Das outras ações é isso. A gente deve comemorar resultados, mesmo os pequenos resultados. Então, é interessante que a gente reconheça as pessoas que estão fazendo melhoria, que a gente dê luz, que a gente possa passar para as outras equipes, né, o quanto aquilo é importante, o quanto a ação delas é importante. E eu acho super importante a gente comemorar todos os avanços, né, mesmo porque às vezes a gente comemora pouco, a gente é muito crítico e tal, quer muito resolver as coisas, mas a gente precisa, qualquer avanço é um avanço, né, a gente mudando, se cada um de nós mudar o nosso entorno, a gente vai fazer grandes mudanças. Juntos a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Então, isso é importante, a gente fazer pequenas mudanças na forma como a gente faz as coisas, na forma como a gente olha as coisas, na forma como a gente reage às coisas nas nossas instituições de saúde, fazem mudanças muito grandes na cultura. Então, acho que comemorar é importante, mas as pessoas precisam entender e fazer isso, porque isso é parte delas, é parte da vontade delas, do processo delas, enfim. Então, esse é um dos itens. O segundo item é que a gente precisa, para envolver pessoas, que eles chamam de adaptar em ação. Adaptar em ação é a gente ter o aprendizado, né? Quem já me viu falar já sabe que a gente fazer melhoria ou melhorar a segurança é um caminho que só inicia e nunca mais termina. Portanto, provavelmente muitas coisas que eu estou falando para vocês hoje vão estar mudando daqui a bem pouco tempo e a gente vai melhorando isso, né? Então, eu acho que melhorar o conhecimento é uma coisa muito dinâmica. A gente está descobrindo novas formas de fazer as coisas todo o tempo. É um conhecimento é um processo em formação, e essa lógica, esse pensamento de que tudo que a gente pensa é temporário e pode ser melhor, ele precisa estar dentro do processo de ação de todos nós. Então, adaptar o nosso processo para o melhor, para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquilo, é uma coisa super importante. E uma das coisas que a gente não pode dizer sempre foi assim, né? Porque sempre foi assim, não quer dizer que é bom. Então, olhar os processos é uma coisa interessante. Então, a gente precisa ir adaptando o nosso processo, repetir, tentar torná-lo melhor e mais efetivo. O terceiro item é codesenhar. Então, um processo de codesenho é o próprio PDSA que eu falei para vocês, né? A gente tem que se a gente está fazendo um processo de melhoria para um determinado lugar, para um determinado setor, aquela unidade, aquele setor, aquelas pessoas, elas precisam estar junto com a gente para fazer, elas precisam estar participando, né? Então, co-desenhar, coproduzir é uma coisa super importante. E para a gente fazer isso, a gente tem o quarto pilar, que eu estou falando bem por cima, eu sugiro que todo mundo leia esse white paper, que já está traduzido para o português.
que ele fala em compartilhar poder. O que significa isso? Significa que a gente precisa estimular as pessoas a que elas tomem decisões, a que elas participem das decisões. E isso, às vezes, é muito difícil. Eu vou fazer uma conversinha, um exemplo para vocês, que é um exemplo que a gente usou já em uma das nossas oficinas, que era o seguinte: vamos dizer que eu sou a responsável por um determinado projeto de envolvimento de pacientes e famílias em um determinado processo, uma determinada unidade. Eu estudei isso, eu tenho uma ideia sobre isso e eu quero fazer isso. O que vocês acham que funciona melhor? Se eu vou lá e faço o treinamento dessa equipe sobre qual é a melhor prática de envolvimento de paciente e família, ou se eu vou na unidade e peço ideias para que eles me digam qual é o jeito melhor de envolver paciente e família nesta unidade. Por mais que a solução final não tenha sido exatamente o que eu quero, quer dizer, eu acho que tinha que ser diferente. Eu não estou dizendo isso eu, Helenara, tá? Eu estou fazendo uma alegoria. Eu que estudei, uma pessoa super especializada no assunto, ela vai ter uma visão. E aquelas outras pessoas que estão executando vão ter outra visão. Provavelmente, o melhor caminho é o do meio. Eu preciso abrir mão do meu poder, entre aspas, de conhecimento, para que aquelas pessoas decidam o que é melhor. E as pessoas precisam estar empoderadas para poder dar sua opinião, para poder decidir, para poder compartilhar. Então, essa questão do codesenho, de compartilhamento do poder, ele é super importante. Então, alguém que acha que tem a solução para tudo, não vai conseguir fazer melhoria em condições usuais. E, às vezes, não consegue manter essa melhoria, né? Porque, às vezes, a gente faz um esforço enorme para fazer uma melhoria, envolve pessoas, só que aquelas pessoas não sentem que aquilo é dela. Então, no momento em que a gente para de cobrar, ou para de acompanhar, ou para de ter algum outro tipo de ação, as coisas acabam diminuindo, as pessoas acabam diminuindo as suas atividades, e essa melhoria, ela se perde, né? Então, e por último, o quinto pilar, a quinta ação desse framework é a gente ter relacionamentos autênticos. Como a gente fazer mudança é um processo que pode ser difícil, isso às vezes cria muitos entraves de comunicação, de processos, alguns mal entendidos, e a gente precisa cuidar muito disso. Então, se relacionar de forma autêntica com as pessoas. As pessoas precisam saber que a gente não tem objetivos escusos, que a gente não está lá para fazer outra coisa. O que a gente vai fazer com as informações? Isso precisa estar muito claro. E nesse white paper tem algumas coisas interessantes, algumas ferramentas, por exemplo, de a gente resolver problemas. Uma delas é a gente fazer perguntas abertas e honestas, quer dizer, a gente aprender a conversar com as pessoas sem induzir respostas, sem esperar respostas. E tem que aguentar a resposta e tem que saber receber respostas que não são as que a gente está esperando. Então, conversar é um exercício que eu confesso que eu estou aprendendo, porque a gente precisa exercitar isso todo dia, né? A gente perguntar para as pessoas como que elas se sentem, o que elas pensam, sem que a gente induza que aquilo é importante, ou que elas precisam fazer isso, ou enfim, qualquer outra coisa. Ou que são, por exemplo, perguntas abertas, são perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não, concordo, não concordo, ou também acho, né? São coisas que podem abrir espaço para as pessoas conversarem com a gente de forma um pouco mais sincera.
Outra coisa, eu estou aqui falando para vocês pela câmera, mas às vezes é melhor a gente escutar, né? A gente ter capacidade de escuta, uma escuta que seja uma escuta receptiva, porque muitas vezes os projetos de melhorias e as reuniões dos projetos, elas acabam como embate, porque as pessoas escutam para responder. Elas não escutam para escutar. Então, antes de uma pessoa acabar de seu raciocínio, alguém já está respondendo sobre a sua opinião. É importante a gente ter a opinião da gente, a gente compartilhar a opinião, mas refletir sobre o que as outras pessoas estão falando e sobre como elas pensam, é um exercício que não é um exercício fácil, que se fosse fácil todo mundo fazia, mas é um exercício importante para quando a gente tem equipe, né? Porque a equipe, ela é uma construção, né? Então, por último, eu queria falar sobre isso, assim, para a gente completar uma equipe, para a gente ter uma equipe que seja coesa, trabalhando proativa, trabalhando em prol do mesmo resultado, além da gente tratar as pessoas diferentes de formas diferentes, né, conforme o que elas precisam para isso e dar espaço para que elas possam exercitar suas qualidades, a gente precisa também, do meu ponto de vista, dar espaço, tem tempo. As equipes, elas não nascem prontas, né? A gente ter uma equipe que seja com vários olhares diferentes, ela tem mais chance de ser um pouco mais eficiente. Então, uma equipe que todo mundo concorda com o que eu digo, não é uma equipe boa, porque eu não estou lá para as pessoas concordarem comigo, embora eu goste de ter uma ideia boa e que todo mundo concorde. Mas o fato é que uma equipe, ela precisa ser a soma de todas as características que a equipe tem. Com isso, a gente precisa ter um relacionamento franco, né? Então, portanto, o que é dito em relação ao processo de trabalho não pode ser dito, isso é comigo e tal. Então, as pessoas têm que entender que tem um objetivo maior nisso tudo, né? E as pessoas precisam ter um tempo para se auto-organizarem. Por exemplo, a gente precisa que, com o decorrer do processo de trabalho, as pessoas aprendam a se relacionar com as diferenças umas com as outras e a serem uma equipe mais madura, né? A gente no início começa com normas, né? Depois a equipe começa a ser, que é a performance, que a gente diz, né? Uma equipe que tem ações, que faz resultados, mas uma equipe proativa, ela é um pouco mais, tem um tempo para isso acontecer. Isso não ocorre de uma hora para outra. A gente vai ajudando essa equipe a ela ser madura, e isso precisa de as pessoas também serem maduras com as suas dificuldades, com as suas capacidades, né, ter um autoconhecimento, uma boa equipe, né, quando a gente tem pessoas que se conhecem, têm um autoconhecimento e que conseguem entender que o processo de trabalho é um processo que é construído por todo mundo e que as pessoas que estão junto com ela estão ali para ajudar a fazer o trabalho melhor. Eu vou dar um exemplo, que não é bem um exemplo de equipe, mas é um exemplo de como a gente, que eu acho que é um bom exemplo de como a gente deve receber informações de outras pessoas para melhorar o próprio trabalho, é quando a gente recebe feedback. Eu sou intensivista, então eu trabalho agora, não estou há 2 anos já que eu não faço mais plantão, mas até 2 anos atrás fazia, 3 anos atrás fazia, e eu conto sempre uma história que eu estava entrando num leito que era de um paciente de isolamento de contato, e eu estava entrando,
sem fazer nenhum tipo de precaução, sem nenhuma precaução. E o técnico de enfermagem que estava me disse, olha, doutora, esse paciente é de precaução. Eu olho, obrigada, saí, tirei toda a minha roupa, fiz tudo, comecei de novo com aquele paciente. E a conversa que eu tive com ele há 3 anos atrás era essa, olha só, que bom, porque não é todo mundo que aceita esse feedback. E para mim isso é muito difícil de entender, porque ele está me ajudando a proteger o paciente, né? Então, se alguém me ajuda, me dá um feedback, olha só, vamos ver que amanhã alguém vai me dar o feedback, olha, Helenara, não foi boa aquela tua live, porque eu acho que faltou não sei o quê. Eu agradeço os feedbacks bons, eu gosto dos feedbacks bons, mas eu agradeço os outros também, porque da próxima vez eu vou fazer melhor, e fazer melhor, qualquer coisa que eu faça, eu acho que é a missão que a gente tem, pode ser criar filhos, pode ser trabalhar, pode ser fazer uma live, né? A função da gente é ser melhor, e uma equipe é aquela que ajuda as pessoas a serem melhores, tanto como para executar aquele projeto, né, aquela função, mas também para serem melhores pessoas, porque, afinal de contas, qualquer mudança que a gente faz externo, tem um pouco de mudança interna que a gente precisa fazer para que isso seja confortável, para que a gente se sinta íntegro, para que a gente se sinta, né, que o trabalho seja mais do que a tarefa, mas que seja um motivo de, de satisfação, de bem-estar, né, de um momento em que a gente, que seja significativo para a vida da gente, né, porque afinal de contas, a gente está falando aqui em saúde, né, e as pessoas que nos buscam porque confiam na gente, porque que querem melhorar, e a gente tem essa missão, assim, eu me sinto muito emocionada, porque eu acho que a gente pode fazer, nem que seja um pouquinho, a gente pode fazer para deixar a vida das pessoas melhor, de quem trabalha conosco e de quem vem buscar o auxílio, né, nas instituições em que a gente representa, em que a gente trabalha. Eu acho que o que eu tinha para conversar com vocês é isso, e eu estou à disposição para perguntas. Obviamente que é impossível a gente esgotar um assunto, não era esse o objetivo mesmo, era balançar o barco de vocês, assim, né? Fazer com que vocês pensem um pouco sobre o assunto, encontrem as respostas de vocês, e no que eu puder ajudar com um pouco da vivência que eu tenho. Obviamente que eu não tenho todas as respostas, então eu digo, podem me mandar as perguntas, mas eu não sei se eu vou ter todas as respostas. Mas, às vezes, a gente sabe quem tem, né? Então, temos que compartilhar. Eu imagino que a gente possa aprender muito uns com os outros. Então, eu vou olhar aqui se eu posso ir respondendo as perguntas de vocês. Posso ir lendo aqui no chat. O que fazer? A Andréia Lira pergunta. O que fazer para envolver a equipe quando ela não identifica ou prefere não se envolver na solução de um problema? Bom, Andréia, para a gente ter um problema, a gente precisa que esse problema seja identificado pelas pessoas. Ele precisa ser importante para as pessoas, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é a gente rever o problema. Então, não sei se ajudou o que eu falei antes, mas, por exemplo, quando eu tenho um problema que é a identificação adequada dos pacientes, né? Se eu colocar a identificação adequada dos pacientes como um problema, é impossível que eu vou resolver isso. Eu preciso contar histórias, essa é uma das coisas. Eu posso estimular que eles reconheçam o problema, colocando aquele problema dentro da prática das pessoas. Então, por exemplo, identificação por si só é difícil de vender, mas identificação, tu mostrar um caso em que alguém morreu, sofreu, contar essa história, ou o paciente contar essa história, ele pode te ajudar a traduzir esse problema para essa equipe.
né? Então, achar outras formas de contar essa história e tentar entender um pouco o que a equipe valoriza, para colocar esse problema dentro do valor que aquela equipe tem, né? Porque daí, quando tu perguntas ou prefere não se envolver na solução de problema, as pessoas não vão se envolver na solução de um problema por vários motivos. Então, pode ser porque ela não dê importância para a mensagem que tu está passando, pode ser que a gente tenha que mandar essa mensagem de formas diferentes, né? Às vezes a gente tem que contar a mesma história de várias formas. A gente conta a história com o gráfico, a gente conta a história com o paciente, a gente conta a história com um outro hospital que fez coisas legais, a gente traz alguém, a gente usa, às vezes, a emoção das pessoas ou a vaidade das pessoas. Olha só, aquele hospital lá conseguiu fazer, por que a gente não está conseguindo? Tem condições muito piores que a nossa, né? Então, depende. A gente, em geral, para a gente construir uma narrativa, a gente precisa usar todas essas ferramentas, né? Só uma forma de fazer não dá. E a outra questão é avaliar se as pessoas vão se sentir muito desconfortáveis, se elas têm medo de mudança. Então, avaliar os motivos pelos quais as pessoas têm resistência. Então, uma das ferramentas pode ser essas que eu falei no finalzinho, sobre formas de conversar com essas pessoas, para entender a visão dessas pessoas, né, de o que incomoda elas, né. Não sei se ajudei, mas vou tentar. A outra pessoa, Maria Magri, pergunta: em que tipo de processo você considera importante a equipe de enfermagem ou esse líder informal participar? Poderia dar um exemplo em como ele pode auxiliar nesse projeto? Bom, por exemplo, dentro do projeto de diminuição de infecções em unidade de terapia intensiva, a gente tem um processo que é a visita multidisciplinar, né? Então, a visita multidisciplinar, ela precisa ter o técnico de enfermagem. Por quê? Porque ele é a pessoa que está mais tempo ao lado do paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, a forma como a gente vai fazer essa visita multiprofissional, ela precisa escutar a voz do técnico de enfermagem. Ele precisa dizer, eu não posso, porque eu só posso ficar 10 minutos, porque senão atrasa meu trabalho. Sim, a visita multi tem que ser rápida, ela não pode ser muito demorada, ele tem razão. Precisa registrar as informações que foram decididas na visita multi. Então, como que a gente vai fazer? Em geral, quem registra isso é o técnico de enfermagem ou a enfermeira, e o médico registra isso na sua passagem de plantão. Como é que a gente vai fazer? Todo mundo tem que participar. Então, precisa que antes da gente dizer como isso vai acontecer, ir lá na ponta, não é chamar essa pessoa para uma reunião numa sala, não. É ir lá na UTI, na frente do leito do paciente, e conversar com as pessoas que vão executar e dizer assim, olha só, tem um problema, nós precisamos fazer isso, a gente está com problemas de comunicação, as coisas que a gente decide num turno, no outro não acontece, a gente precisa facilitar isso para todo mundo. Uma das coisas que a gente acha que é importante é deixar as decisões da visita multi à vista de todo mundo. O porquê que isso está acontecendo é quase tão importante do que o que a gente vai mudar. Então, precisa contextualizar para eles, para os técnicos de enfermagem, para a enfermagem, por exemplo, o que a gente está mudando. Então, a equipe de enfermagem, para qualquer coisa que a gente precisa no hospital, a gente precisa da equipe de enfermagem que executa o projeto. Sempre lembrando que, óbvio que a gente, se for mudar um processo, adquirir sei lá, um equipamento, um material, a gente vai precisar envolver os líderes formais, né? Mas muita coisa a gente pode melhorar envolvendo os líderes formais, mas envolvendo a equipe da ponta, escutando a equipe da ponta sobre o que incomoda, o que ele precisa. Então, uma coisa legal, por exemplo, que eu acho, é a ronda da alta gestão na unidade. O gestor, o diretor, o superintendente, cada hospital tem um nome para isso, ele precisa descer, precisa ir lá na unidade, conversar com as pessoas sobre como é que é o trabalho delas. Então, eu tenho, no nosso último projeto do Paciente Seguro, nessa última sessão, que foi uma semana atrás,
Um dos nossos superintendentes, o superintendente administrativo, foi lá mostrar, contar como é que foi quando ele começou a participar de uma unidade que chama CUSP aqui no Moinhos, porque nós somos afiliados a Johns Hopkins. A Johns Hopkins tem um modelo de cuidado de unidades de segurança do paciente, que são organizações das unidades. As unidades se organizam para trabalhar assuntos de segurança do paciente. E cada uma dessas unidades tem um gestor que apadrinha essa unidade. E esse gestor que foi contar a história, ele apadrinha, né? Ele é parte da equipe de segurança do paciente da unidade. E isso faz toda a diferença, porque em vez de ele receber uma demanda lá na sua sala, ele está lá dentro, ele viu qual é a importância de um determinado, uma mudança de processo ou aquisição para a equipe que executa o processo de cuidado. Então, o gestor precisa escutar quem está na ponta. É difícil? É difícil, as pessoas precisam aprender a forma como faz isso, precisam treinar, isso tem modelo, tem bibliografia, tem técnica para fazer, mas é um processo que envolve as pessoas da ponta e a alta gestão e que tem resultados muito legais, muito bons mesmo. Não sei se respondi, depois vocês me mandem alguma outra coisa. Depois, mais uma pergunta, que é a Adriele Cristina Policarpo pergunta, e quanto ao medo? Temos medo de errar, temos medo de dar um feedback, ele ser mal interpretado, medo de expor ideias, medo de punição. Como tratar isso com a equipe? Eu acho que isso é super importante. A gente construir relacionamentos autênticos também tem isso, assim, todo mundo consegue receber feedback? Não. É difícil mesmo muitos anos depois, eu acho difícil, fico ali um dia sofrendo e depois vai. Mas isso é parte da natureza humana, é assim que funciona, né? Então, por que a gente pode ter menos medo de errar? Quem for um agente de mudança, quem estiver tentando fazer uma melhoria, a primeira coisa é que precisa ser não punitivo e não ser julgador do erro dos outros. Essa é a primeira coisa. E também não ser punitivo e não ser julgador dos seus próprios erros, porque essas coisas vão acontecer. Precisa tratar isso como a gente trata as coisas, isso em segurança do paciente, para a gente melhorar, para a gente fazer melhor, né? Então, essa é uma das coisas, maturidade emocional, que é difícil, a gente vai aprendendo com o tempo, e quanto mais velha a gente vai ficando, às vezes a gente melhora, mas não sei. E aí, isso é um processo que é de maturidade, mas o exemplo é o melhor educador. Então, se tu és, Adriele, se tu és uma agente de mudança, se tu estás fazendo um processo de mudança na tua instituição, a primeira coisa é saber que a gente precisa estar aberto a qualquer ideia, mesmo a mais maluca, e que a gente pode, sem julgar essa ideia, e que a gente pode testar essa ideia, porque às vezes ela funciona, a gente pode achar que não vai funcionar e a gente vai lá e funciona. Só que a gente tem que testar isso pequenininho, num paciente, num dia, só um diazinho, porque a gente pode errar, mas a gente tem que errar pequeno. A gente não pode errar grande, porque senão a gente pode prejudicar muitos pacientes, a gente pode prejudicar muito a equipe. Então, a gente precisa fazer isso pequenininho, tá? Essa metodologia da ciência da melhoria permite isso, que a gente consiga ir trabalhando essa participação mais ativa com menos medo de errar, porque a gente acaba desapegando das nossas próprias ideias, né? Então, a gente dá uma ideia, alguém vai lá e melhora a nossa ideia, outra pessoa vai lá e melhora a nossa ideia, daqui a pouco alguém dá outra ideia e não funciona, a gente tem que voltar. Isso tudo faz parte da construção coletiva. Mas o exemplo é essencial, a gente precisa muito que isso seja exercitado, né? Então, a gente precisa ir fazendo isso
Com o tempo, a gente precisa aprender a fazer isso. Eu estou aprendendo a fazer isso ainda, mas eu acredito muito que é assim que as coisas devem ser. Espero que eu tenha convencido alguns de vocês. Alguns de vocês vão tentar, outros não, mas vamos vendo como é que isso vai ser, né? Se a gente tem um problema com uma equipe, assim, por exemplo, alguém muito disruptivo numa equipe, a gente pode usar de uma conversa franca e sincera com essa pessoa. Diz, olha só, a gente está precisando disso, o que é que está te incomodando? Por que é isso, né? Afinal de contas, vamos entender por que essa pessoa está sendo tão disruptiva. Acho que isso é uma coisa que a gente pode lançar mão, ou numa dessas conversas assim que a gente chama de 20-80, que a gente escuta 80% do tempo, a gente escuta 80% e fala só 20%. A gente diz o objetivo dessa conversa e espera para ver o que a pessoa vai nos dizer, né? E tenta sair de lá, dessa conversa, com alguns pontos acordados, né? Mas sempre deixando as pessoas terem voz. Depois, a Débora Nogueira pergunta: como podemos transformar uma cultura de apagar incêndio numa cultura preventiva de segurança? Eu acredito, sei muito que a gente, às vezes, né, o urgente acaba ocupando o espaço do importante. Às vezes eu falo essa frase aqui do projeto, né? A gente precisa reservar um espaço para o importante, né? E a gente precisa priorizar o importante. Então, não é tudo importante da mesma forma. A gente precisa saber priorizar. Então, escolher o que é importante para a gente fazer um projeto de melhoria. Fazer com que que chamaste, né, de uma cultura preventiva, a gente escolher quais são as coisas que a gente quer fazer bem é uma coisa super importante. E uma coisa que às vezes atrapalha, principalmente quem trabalha com segurança, é que às vezes a gente demora muito fazendo investigação de eventos adversos, fazendo planos para eventos adversos, e a gente faz o plano, depois a gente não monitora o plano, não executa o plano, e aí aconteceu outro evento e a gente vai fazer a investigação de novo e tal. Então, ter processos prioritários definidos, que é isso aqui. Isto aqui eu quero fazer melhor, né? Estudar esse processo, desenhar, fazer o desenho desse processo, entender esse processo, fazer um plano para fazer esse processo melhor, vai te poupar muito mais tempo depois para apagar os incêndios, né? Então, tem que reservar um espaço do teu, não só da tua agenda, mas da tua cabeça, para pensar no que é importante, desenhar isso e fazer equipe para ajudar. Que sozinho não se faz nada, né? Então, não existe banda de um homem só, embora tenha aqui no Rio Grande do Sul, tem um espetáculo que chama isso, mas na verdade, para fazer melhoria, não existe. Então, a gente precisa mesmo que a gente converse com as pessoas para escolher o que é prioritário. Às vezes o prioritário vem externo, né? Por exemplo, se a gente precisa definir alguns processos, melhorar alguns processos, porque a gente tem um agente externo que está dizendo, a gente precisa transformar isso numa numa mensagem super positiva, para que a gente tenha equipe que nos ajude, né? Que ajude os pacientes, porque afinal de contas, as pessoas não ajudam a gente, elas precisam saber que o processo é para ajudar, é muito maior do que isso, é para ajudar pacientes, é para ajudar as pessoas, né, outras pessoas, é para dar sentido à faculdade que a gente fez, ao que faz a gente levantar de manhã. Então, a gente precisa priorizar. Isso tem um pouco de organização e de levantamento do que é essencial, mas a gente não pode deixar o tempo todo da gente focado em apagar os incêndios, né? Não tenho uma regra, né? Uma forma uma fórmula para fazer isso, é só uma sugestão. Das questões que eu tenho aqui no WhatsApp que foi me mandado, são essas. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa, se não ter colocado algumas coisas, algumas
minhocas na cabeça de vocês e estou à disposição sempre que vocês quiserem para falar desses assuntos ou para ajudar vocês no que eu puder. E eu tenho que agradecer um pouquinho aqui antes de encerrar, que é a equipe maravilhosa, assim, eu tenho muito orgulho das equipes com quem eu trabalho, assim, tanto as equipes aqui do Hospital Mães de Vento, que são fantásticas, como as equipes dos hospitais com quem a gente tem trabalhado, são pessoas excepcionais, que são muito dedicadas e que acreditam muito na segurança do paciente e que a gente pode mudar a saúde desse país. Então, se vocês não estão nessa, sejam bem-vindos a essa missão que a gente tem tentado trabalhar. Eu estou à disposição, eu vou encerrar agora e depois eu passo no chat os links para aquele curso que eu falei para vocês e posso até depois anexar o framework que está numa tradução, uma tradução ainda não finalizada, mas já é bem interessante para ler. Boa noite, aqui no Rio Grande do Sul hoje é final do gauchão, tá todo mundo indo para o estádio, então eu imagino que não tenham gaúchos nessa live, porque hoje é um Grenal que está mobilizando todo o Rio Grande do Sul. Então, tchau para vocês, boa noite, boa semana, boa Páscoa, e vamos juntos nessa. Até mais.